Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer um vídeo que vocês sempre me pedem, porque eu sempre falo, tipo, é porque eu leio muito inglês, porque eu sou fluente em inglês, às vezes eu falo umas palavras em inglês nos meus vídeos, e vocês sempre me pedem dicas de como aprender, como ler em inglês, como que eu fiz, enfim. Eu quero começar falando que eu não sou professora de inglês, tá bom? Eu não sou profissional, eu fiz jornalismo, não tem nada a ver, não fiz letras, mas eu falo inglês desde criança, eu sou fluente em inglês, eu diria que há mais de 10 anos. Então, eu sinto que eu tenho um pequeno lugar de fala. E eu também dei uma pesquisada em dicas, métodos, enfim, espero que ajude vocês. Então, eu vou começar contextualizando a minha história com o inglês, tá? Quando eu era criança, eu estudava num colégio bilíngue. Eu estudava inglês de manhã e aula normal em português à tarde. E eu fiquei, sei lá, só uns 2 anos fazendo isso. Mas eu sinto que me deu uma base muito boa na língua, ainda mais ali na primeira infância. Então, assim, essa dica é mais pra quem tem primo, irmão, filho, sobrinho. Coloque no inglês desde criancinha. Mas a criança mal sabe falar português. Coloca no inglês. Vai na minha. Coloca no inglês, já vai ajudar muito. Só que, depois que eu fiz esse bilíngue, né, eu só aprendi na escola mesmo, tipo, tinha aula de inglês normal, né, na grade curricular, e eu aprendi muito inglês sozinha, principalmente na pré-adolescência, ali nos 11, 12 anos, eu era viciada em One Direction, Miley Cyrus, Demi Lovato, Disney no geral, então assim, eu assistia muito vídeo no YouTube, eu ficava lendo as letras das músicas e aí vendo a tradução, e isso ajuda a dar muita familiaridade com a língua, principalmente sonora, né, pra você conseguir identificar as palavras, os fonemas, etc. E eu sinto que isso me ajudou muito a aprender. Aí também eu comecei a ler fanfic. E aí, quando eu tinha 13 anos, eu entrei no curso de inglês, mas eu entrei só porque minha mãe falava que eu tinha que ter um diploma, porque eu já sabia falar àquela altura, tá? Eu fiz literalmente um semestre de curso de inglês, que eu fiz teste de nivelamento, né? E aí eu só tive que fazer um semestre e eu peguei meu diploma. Então, assim, eu nem sei se eu aprendi muito lá, mas àquela altura eu já tava craque, porque eu realmente, assim, passava todo o meu tempo livre consumindo mídia em inglês no geral. Eu também, na época, tenho quase certeza que o meu celular era inglês, hoje em dia ainda é inglês, então, assim, isso também ajuda, porque você tem que aprender certas palavras, né, na marra. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos por 6 meses. De novo, eu já era fluente naquela altura, tá? Eu não considero que eu aprendi nada nesse intercâmbio de inglês. Não, o intercâmbio não foi pra fazer inglês, tá? Eu fazia escola normal. Mas eu sinto que me ajudou muito com a minha conversação. Eu perdi muito meu sotaque nessa época. Inclusive, depois, quando eu era mais velha, quando eu tinha 19 anos, eu trabalhei num hotel e o meu chefe era gringo e ele falava que o meu inglês era muito californiano, porque eu fiz intercâmbio pra Califórnia. Então, eu tinha um sotaque muito californiano. Enfim, desde então, né, a minha vida inteira, basicamente, eu faço um esforço pra me manter fluente na língua. Então, de novo, meu celular é em inglês. A maior parte das minhas leituras, mesmo livros difíceis, eu faço em inglês. Eu assisto coisas em inglês com legenda em inglês. Então, assim, eu acho que a imersão é a melhor forma de aprender provavelmente qualquer língua, mas principalmente inglês, porque é tão acessível pra gente, sabe? Mídias em inglês, música em inglês, tudo tá muito já no nosso dia a dia. Então essa é a minha primeira dica pra quem quer aprender o inglês. Tenha uma exposição constante com o idioma. Além de, você aprender as regras de gramática, etc., é muito importante você ver como as pessoas ativamente conversam naquela língua. É a mesma coisa do português, tá? Pensa o inverso. Se você estivesse tentando aprender português, você acha mais rápido uma pessoa ficar aprendendo o que é uma proparoxítona ou ela assistir uma novela da Globo? Você acha que ela vai aprender mais rápido de qual jeito? Exatamente. Também uma coisa que ajuda muito é seguir criadores de conteúdo em inglês. Eu vou deixar uma lista aqui embaixo de várias gringas que eu acompanho. Todas são mulheres, porque eu só assisto mulheres, mas eu vou deixar uma lista aqui embaixo. A maioria faz conteúdo literário também, eu acho que ajuda bastante, principalmente se vocês acharem vídeos delas falando de livros que vocês já conhecem. Porque assim, mesmo que você não entenda tudo, o seu cérebro vai se acostumando com o ritmo da língua, com os sons, com o vocabulário, enfim. E isso também entra na minha próxima dica, que é aprender as coisas dentro do contexto delas, porque tem muitas palavras em inglês que a mesma palavra significa várias coisas, ou a mesma palavra em contextos diferentes não faz sentido, sabe? Por exemplo, I run every morning. Isso é, eu corro toda manhã. Eu saio pra correr todo dia de manhã. She runs the company.
ela toma conta da empresa. Nesse sentido, run não é correr, é tomar conta. Então, assim, é a mesma palavra, mas dependendo do contexto, é uma coisa completamente diferente. Então, é importante fazer essa imersão para entender essas coisinhas, sabe? Que não necessariamente você vai achar num livro de gramática. E para isso é importante usar várias fontes de conhecimento. Então, música, série, filme, livro, criadores de conteúdo. Gente, treinem a sua For You pra aparecer vídeos em inglês, cara. Porque é uma coisa assim, você vai... Quando você vê, você já tá entendendo, entendeu? Principalmente porque o TikTok tem legenda automática em português e em inglês também. Eu recomendo colocar em inglês, tá? Eu sei que também tem alguns aplicativos de vocabulário, tipo flashcards e tal. Eu, pessoalmente, nunca usei, então não sei dizer se são bons, mas eu acho super válido. E, gente, uma coisa que me ajuda muito a manter o meu inglês e me ajuda muito a aprender também é falar sozinha. Falar sozinha em inglês. Eu adoro falar sozinha em inglês em casa. Minha família acha que eu sou doida, sim. Mas eu comecei a fazer isso quando eu era adolescente porque os meus pais e o meu irmão agora até fez aula de inglês, mas na época eles não entendiam nada de inglês. Então, eu falar sozinha em inglês em casa era um jeito de eu falar e ninguém entender nada. Então, assim, parece bobo, mas eu acho que a maioria das pessoas já fala sozinha, né? Então, por que não falar sozinha em inglês, né? Agora vamos entrar numas dicas mais específicas para leitura. Eu acho que o mais importante é começar por textos mais simples e mais familiares. Então, ler coisas, se você é muito iniciante, ler coisas infantis. Se você já entende um pouco melhor, ler coisas young adult, eu vou falar sugestões específicas de livros depois, tá? Leia de acordo com o seu nível e começa devagar, não tenha medo de parar e pesquisar uma palavra, mas tenta entender o contexto também, né? Aquela parada que eu falei é muito importante. E alguma coisa que você já conhece, então uma série que você já assistiu 1 milhão de vezes, um filme que você já viu trilhares de vezes, um livro que você já leu, isso ajuda porque você já sabe a história, você já entende o contexto e aí você consegue prestar mais atenção no vocabulário. E outra coisa é não tentar traduzir tudo, tá? Obviamente vai ter uma palavra ou outra que você não vai entender, mas, de novo, tenta captar o contexto, tenta entender o que tá acontecendo ali antes de traduzir. Porque, às vezes, você vai traduzir uma palavra e não vai fazer sentido. É o que eu falei no exemplo do She Runs This Company. Se você, não sei o que é run, vou pesquisar. Corrida, aí você vai ficar, quê? Então, assim, tente entender o bigger picture, né? O grande antes de ir pro pequeno. Se você for anotar vocabulário, pesquisar vocabulário, prioriza palavras que aparecem muito. Porque, gente, inglês parece um bicho de 7 cabeças, mas inglês é uma língua muito fácil, é uma língua muito simplista, assim, sendo bem sincera. Não tem as 400 flexões verbais que a gente tem no Brasil, no português, né, no caso. Então, assim, se você pegar o jeito do básico ali, você ir focando nas palavras que você tem dificuldade, palavras que aparecem muito, você vai longe, com certeza. Outra dica também é ler pelo Kindle. Pra quem tem o aparelho Kindle, mas também dá pra ler pelo celular, no aplicativo do Kindle, porque no Kindle dá pra você segurar a palavra e aí vai aparecer o significado dela. Isso até me ajuda. Às vezes eu tô lendo um livro mais difícil, tipo um inglês antigo, alguma coisa assim, eu fico, cara, que porra de palavra é essa? E eu super uso essa função e me ajuda demais. Uma coisa que eu acho muito importante pra quando você tá querendo ler no geral, não só ler inglês, mas pra quem tá querendo começar a ler ponto, é definir metas pequenas. Não começa querendo ler um livro inteiro em inglês e entender tudo. Fala, eu vou ler 20 páginas por dia em inglês e eu vou refletir sobre o que aconteceu até aqui pra ver se eu entendi. Ponto. É simples assim, sabe? Você pode começar com 5 páginas, com 1 página, dependendo do seu nível. Então, assim, não tenha pressa. Eu acho que hoje em dia... E eu falo isso sobre mim também, sabe? Eu já tentei aprender francês, por exemplo, e eu tinha muita pressa. Eu queria já entender tudo. E não, aprender uma língua é uma coisa complexa. Por mais que o inglês, na minha opinião, seja, junto com o espanhol, eu acho que é a língua mais fácil pra gente aprender, não tenha pressa. O inglês não vai fugir de você, a não ser que você tenha uma meta muito específica, tipo, eu preciso aprender porque eu preciso ir trabalhar no Canadá daqui a um mês, aí beleza. Mas se você tá aprendendo porque você quer aprender, vai devagar. Também busque histórias que te dão prazer. Então, como eu disse, coisas que você já gosta, ou até se for uma coisa nova, ser tipo de um autor que você já gosta, ou... se for uma série, um filme de um diretor que você já gosta, tem um ator que você gosta, porque o seu cérebro vai querer assistir aquilo, vai querer ler aquilo, sabe? Porque é uma coisa prazerosa pra você.
Não tenta começar a ler inglês lendo, tipo, Jane Austen. Mesmo se você gostar da Jane Austen, porque é difícil. Começa, sei lá, por uma Lynn Painter da vida, se você já gosta dos livros dela. Também é importante variar o tipo de leitura, e é isso aqui eu pesquisei no Google, tá? Tem 2 tipos de leitura, que é o Extensive Reading e o Intensive Reading. O Extensive Reading é quando você lê textos que são mais fáceis e são mais longos, que aí você consegue pegar mais o ritmo. É uma leitura mais extensa. O Intensive Reading é quando você lê textos curtos que são um pouco mais desafiadores para você, o vocabulário é mais difícil, algo assim. É uma leitura intensa. E o ideal é mesclar os dois, especialmente quando você já saiu do muito básico, sabe? Quando você já tem um certo nível de compreensão, é importante para você também se desafiar. Outra coisa que eu sei que muita gente faz, mas eu pessoalmente não tenho capacidade de fazer isso, mas eu sei que muita gente faz, é ouvir um audiobook enquanto lê. Porque você vai estar ouvindo a palavra e lendo ela ao mesmo tempo. Então você vai conseguir conectar o som à escrita. O que é importante porque às vezes tem alguns sons no inglês que não é... Igual no português, né? Tipo, cedilha tem som de S, por exemplo. É confuso. Por último, e essa é uma dica que eu dou para todo mundo que quer começar a ler no geral, é criar um ambiente propício para leitura. Separa 1 hora do seu dia, não 1 hora, sabe? Mas um momento do seu dia que você vai usar para sempre estar lendo naquele momento. Não deixa para ler, vou ler quando der, porque não vai dar, entendeu? Lê quando você... Naquele momento, de 1 a 1h30 da tarde, todo dia eu vou sentar e eu vou ler. Também deixar o livro visível é muito importante. Eu sempre tô com um livro que eu tô lendo ou na minha cabeceira ou aqui. Literalmente, o livro que eu tô lendo tá bem aqui, ó. Eu sempre tenho o livro que eu tô lendo ao meu alcance e ele olhando pra mim. Se for o caso de você estar lendo um e-book, talvez deixa o ícone do aplicativo, né? Se você está lendo pelo Kindle, sei lá, deixa o ícone do lado, tipo, do ícone do WhatsApp, que é uma coisa que você abre muito. Aquela leitura tem que te perturbar pra você querer fazer ela, entendeu? Agora, falando de recomendações de livros específicos. Como eu disse, pra quem é muito, muito, muito iniciante, quem tá no nível muito básico, eu acho melhor começar com livros mais infantis, tá? Um livro que eu lia muito quando eu era mais nova, e eu li ele em inglês também, é Diário de um Banana. Parece bobo, gente, mas Diário de um Banana é muito legal, tá? Até pra você ler como adulto. E a linguagem é simples, porque é um livro infantil e a história é interessante. Então, assim, e tem muitos volumes, né? Hoje em dia tem 40 volumes de Diário de um Banana, então... Super recomendo. Eu sei que, se eu não me engano, a Penguin tem alguns textos, alguns livros que são classificados por níveis de leitura. Então, se você é A1, A2, B1, B2, então super vale procurar esses. Outros livros que são meio infantis, mas também atraem adultos, tipo Pequeno Príncipe e Peter Pan, acho uma boa pedida. E aí, se você já tem um nível um pouco melhor, ainda mais pro básico, mas um pouco mais pro intermediário, eu recomendo ler livros Young Adult. Então, Percy Jackson, Jogos Vorazes, os livros do John Green, os livros da Lynn Painter. Eu sei que ela tem alguns que são adultos, mas melhor do que nos filmes, que é Better Than the Movies, e Apostando no Amor, que é Betting on You. Um livro que eu li várias vezes em inglês quando eu era mais nova é As Vantagens de Ser Invisível, que é The Perks of Being a Wallflower. Só tomem cuidado, porque tem alguns livros que eles são young adult, que eles são para jovens, por conta dos temas, não necessariamente por conta da linguagem. Por exemplo, Harry Potter é um livro young adult, mas eu não recomendaria se você é muito iniciante em inglês. Eu li Harry Potter, a série completa, eu li em português, mas eu li o primeiro e o segundo livro em inglês, e assim, eu acho que é mais pra quem já tá no intermediário, até porque eles são britânicos, então tem muita gíria britânica, enfim, que não tá tão inserida no nosso dia a dia. Livros que eu acho que são bons também é os da Jenny Han. Eu só li Verão que Mudou Minha Vida, eu li em inglês a primeira vez que eu li, e é uma linguagem muito simples, porque é muito, tipo, Diário da Belle. Então, assim, se você gosta da série, talvez seja uma boa pedida ler o livro em inglês. E eu imagino que para todos os garotos que eu já amei também seja essa mesma vibe, mas eu não li. Se você é intermediário já para mais avançado, aí sim eu recomendo ler Harry Potter, ler Sally Rooney, ler thrillers tipo Frida McFadden. A Colleen Hoover eu acho que dá até pra ler quem é iniciante, é porque eu nunca recomendo ler nada dessa mulher, mas se você gosta. E aí, se você já é avançado, aí eu recomendaria você começar a ler Stephen King, porque assim, gente, eu tenho dificuldade ainda de ler Stephen King às vezes, principalmente os livros bem mais antigos dele, porque às vezes a linguagem
é bem difícil, assim, ele usa umas gírias que só homens brancos velhos dos Estados Unidos usam, então, assim, toma cuidado com Stephen King, eu acho que muita gente quer ler os livros dele, mas é difícil. Eu recomendaria, como sempre recomendo, começar por Carrie. Eu li Carrie em inglês, eu não achei confuso, mas assim, se você é avançado, amor, parte pro abraço, entendeu? Mesmo se você não entender uma palavrinha ou outra, pesquisa, faz as coisas que eu falei aí durante o vídeo, né? Também eu acho que livros de época, também eu só recomendo começar quando você já tá mais avançado, tá? E é isso, gente. Vocês sempre me pedem pra trazer dicas. Eu nunca tinha trouxedo, porque eu não sou professora de inglês, né? Como eu falei. Mas eu espero que tenha ajudado aí vocês. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Se aparecer pra vocês a opção de hypar o vídeo, por favor, não deixem de hypar. Me conta nos comentários se vocês têm mais dicas aí que eu não falei nesse vídeo. E até a próxima.